Legal. Bom, iniciamos. Bom, como eu estava falando, eu sou da Melo, IT Governance and Security Consulting, nós estamos aí fazendo 18 anos, no ano que vem, com várias empresas já que passaram pelas nossas mãos, para poder certificar na ISO 27001, na 20000, na 22301 de continuidade, 27701 também, né, de privacidade, que a gente começou aí, tem 2, 3 anos aí falando disso. A gente agora também está fazendo a questão da inteligência artificial, né, da 42001, olhando muito para sistemas, né, a parte de segurança ali de sistemas, qualidade de dados. Eu sou a Andréa Mello, né, fundadora da empresa, a gente tem outros consultores aí, alguns já estão aqui com a gente também, que nos apoiam em projetos, e eu, na verdade, eu fui gerente da BSI, da Britney Standard Institution, antes de abrir a empresa, da Enor também, que é da Espanha. Então, a questão de certificação, eu já trabalho com isso aí há 20 anos aí, nesse assunto. Eu convidei aqui o Douglas, né, que é o CISO da Cervix, uma empresa de Brasília, que atende muito a área governamental, né, Douglas? E eu vou deixar para ele apresentar a empresa, se apresentar, e a gente, na verdade, nós vamos começar a fazer aí todo mês, né? Eu ver se eu consigo manter essa rotina aí de todo mês, né? Da gente estar convidando nossos clientes, pessoas que estão passando por esse processo, né? A gente está podendo, pessoas que estão, a Cervix está finalizando este processo, se Deus quiser, até o começo do ano, a gente já teve um trabalho árduo esse ano. Mês que vem, a gente vai estar convidando o pessoal da MID-BR, que eu acabei ontem de vir de São José dos Campos, a gente finalizou com sucesso, também no mesmo escopo daí do Security Operations Center, que é da Cervix, também, a gente conseguiu certificar eles vão estar também com a gente aí no mês que vem, falando a experiência. E é importante para empresas que estão aqui, pessoas que estão passando pelo processo, estão pensando em passar pelo processo, ou conhecer também como é que é esse processo, tá? Primeiro vou deixar aí aberto para o Douglas, para poder ele estar se apresentando e apresentando a Cervix também. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Andréa, pelo convite, tá? Pelo espaço. Eu me chamo Douglas, eu sou CISO da Cervix, eu trabalho aí com segurança da informação há mais de 12 anos no mercado, foco bastante em governo, oferta de privado, especialista em defesa cibernética, assim vai. E a Cervix é uma empresa que tem mais de 26 anos de mercado. A gente iniciou lá atrás em São Paulo, com uma unidade lá que é a nossa matriz, e hoje atendemos o Brasil inteiro. E justamente por buscar a excelência, nós fomos atrás da Andrea para poder nos orientar quanto a conquistar a ISO, né? A colocar nossos padrões e nossos processos dentro das recomendações da ISO para a gente poder melhorar a nossa oferta, melhorar a nossa entrega e a confiança do nosso cliente. É isso aí, né? Acho que as coisas importantes, assim, acho que até o Douglas já puxou isso aí. E outra coisa, eu vou convidar vocês aqui, tá? Eu vou pedir para a Camila, que está aqui comigo também, tá bom? Para poder estar administrando as perguntas, gente, no chat, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar. Eu acho que é importante. Todas as minhas lives, tudo que eu faço, eu coloco que a gente tem que ser interativa, a gente tem que conversar, a gente tem que colocar nossas dúvidas, nossas dores para fora, tá? Então, aqui a gente está exatamente aqui para poder apoiar esse processo. E o Douglas colocando as dores também dele para fora, né? De um processo que não é apenas um certificado na parede. A gente está falando de inúmeros, a princípio, de 93 controles da segurança de informação, da 27001, que ela coloca controles organizacionais, controle de pessoas, controles físicos e controles tecnológicos. A gente está falando, assim, de processos também, do gerenciamento de riscos, que a gente aprofunda muito em relação a ativos. Então, eu acho importante, exatamente, o Douglas falou bem aí, sobre a questão da confiança, né, Douglas, que vocês vão passar para o cliente. Vocês trabalham muito em Brasília com a parte governamental. Fala um pouquinho aí do cenário de vocês e como é que é isso dentro da segurança em relação à visão do cliente de vocês. Perfeito. Hoje, nosso maior leque de clientes é o governo. A gente está falando em mais de 96% dos contratos. Nós temos atualmente 350 contratos ativos no Brasil inteiro. E a maior parte disso é o governo federal, né? E aí, justamente como a gente tem oferta de SOC, oferta de serviços de segurança e serviços de infraestrutura, nós começamos a até ser questionados de seguir alguns processos. E a partir desse momento ligou um certo alerta, né? E a gente pensou, olha, por que não já antecipar alguns processos, visto que já tem, né, esse movimento no mercado, para melhorar nossa entrega e nossa competitividade. E reforçou também quando a gente começou a buscar o mercado privado, né?
Nós temos grandes clientes privados, aí, grandes clientes da Bolsa, grandes clientes do varejo, que hoje eles já seguem um padrão. Então, a gente como um fornecedor, receber ali uma avaliação de segurança do nosso status, um due diligence, uma análise de segurança do nosso ambiente, ter que responder, a gente começou vamos voltar isso para dentro de casa e vamos melhorar nosso processo para poder, né, fazer uma entrega dedicada para o cliente. E aí, onde a gente buscou esse auxílio da Andrea, mesmo tendo experiência aí de mais de 12 anos de segurança e governança, não é o mesmo cenário, né? É complicado. Às vezes eu converso muito com a Andrea, pego muita orientação dela, porque a gente da área técnica, a área do negócio ali, né, do negócio da empresa, a gente está muito focado ali em entregar para o cliente, ter a qualidade do serviço, mas a Andrea trouxe essa visão do processo, de como que a gente tem que seguir para melhorar, inclusive, essa entrega que a gente tenta buscar. Exatamente, né? Porque às vezes a visão de dentro, eu sempre falo assim, às vezes quem está dentro ali fica muito viciado, né, Douglas, no que está fazendo ali. Quando a gente busca uma visão externa, a gente começa a ver exatamente com a independência e vendo assim, olha, a gente poderia pensar dessa forma, vamos analisar dessa forma, envolve outras áreas, né? Que é importante também a gente falar disso, que a segurança de informação, gente, ela não é de responsabilidade da TI. Tá? É muito importante falar isso. Porque a segurança de informação ela é responsabilidade de todos da organização. Eu sempre falo assim, ó, a gente pode investir milhões em sistemas, milhões em tecnologias, que tem inúmeras tecnologias aí, tá? Inclusive prometendo coisas de milagres, mas uma pessoa, ela pode quebrar tudo isso, não é verdade, Douglas? Exatamente. Se fala bastante sobre. Até um tempo atrás falava bastante que o Brasil era bem atrasado em questão de segurança, né? Mas esse cenário mudou bastante. Hoje, o Brasil ocupa em uma posição de 12º lugar, segundo a Brascom, mundial na posição de segurança da informação. E é o principal líder da América Latina. Tanto que América do Sul, perdão. Tanto que hoje, quando a gente começa a analisar no centro de operação como é que estão os acessos aqui ao Brasil, a gente pega um cenário totalmente diferente do que era no passado. O Brasil sempre ficava em quarto, quinto. Os líderes eram sempre Estados Unidos, China, Índia, Rússia, etc. Hoje o Brasil está no topo disso. Tá no topo disso. Então tem muita informação, muita tentativa de analisar como é que está aqui dentro. Né? Fazer ataques específicos justamente para poder pegar informação. O dado hoje é um recurso dá muito dinheiro, né? Dá muito Então, dinheiro, né? essa atenção aí é o que todas as empresas buscam. Inclusive, é o que o André falou. Não adianta muito você fazer um investimento de milhões. Tem uma melhor solução do mercado. O quê? Mas você tem processo, você tem pessoas, você segue o processo que foi montado, você tem um plano, você tem um sistema de gestão de segurança da informação. Hoje, a gente conseguiu padronizar uma visão mais estruturada, inclusive para alta gestão, graças ao apoio que a Andrea vem passando e orientando, baseado na experiência dela e também nas recomendações que a ISO entrega para a gente. A gente melhorou muito o nosso nível de KPI, nosso nível de proteção para cliente, a visibilidade do que é que a gente pode passar ali para o cliente, enfim. É exatamente isso. Até lembrando, tá? Eu queria até colocar uma coisa importante aqui, quando a gente fala assim de processos definidos, de ver isso claramente, a gente falar sobre, por exemplo, disaster recovery. Nós tivemos 2 eventos aqui agora, no último mês. Um foi ontem, da Azure, tá? Se não estão sabendo, ontem teve empresas aí que ficaram fora e o DR estava exatamente aonde aconteceu o incidente, né? E a gente teve aí, que teve 2 horas, se não me engano, de indisponibilidade da AWS aí, alguns dias atrás. Então, a gente está falando que mesmo que, né, Douglas, mesmo que as empresas que são players no mercado, grandes provedores de infraestrutura tecnológica, grandes provedores de nuvem, que estão praticamente com o mundo inteiro na mão deles, né? Também tem incidente, não é verdade? Então, assim, a empresa, eu escuto muito isso, de falar assim, não, mas está com a Azure, está com a AWS, a Google, né, a responsabilidade é sua. É da empresa que está lá com o seu contrato com o cliente, não é verdade, Douglas? A questão de fornecedores, que você até explicasse aí dentro da sede, como é que vocês estão olhando isso? Como é que você conseguiu melhorar a visão? Como é que hoje vocês olham da CEFIX esse assunto? Hoje a gente faz um processo baseado em análise de fornecedor, né? Seguindo as boas práticas da ISO mesmo. E também a gente sempre tem uma preocupação que, ok, o fornecedor ele tem um contrato com ele ali, né? Ele tem esse aliás para cumprir, porém ele também precisa seguir as recomendações de segurança do nosso lado e o nosso plano de DR, que foi preparado justamente nessa evolução que a Certus vem buscando, né? Na melhoria da nossa entrega.
E esses casos da AWS e da Azure chamam bastante atenção, é o que a André falou. São grandes empresas, né? São empresas mundiais, que com certeza têm várias soluções, têm vários processos, mas aconteceu. Mas aconteceu. Então, a responsabilidade é de todos. A situação da AWS, a princípio, foi falando, foi ataque. Depois eles soltaram uma nota lá explicando, né? Mas o quanto de dinheiro as empresas perderam por essa parada? Quanto impactou o negócio? Né, ter essa base principal, que é uma das principais do mundo, e te entrega um nível de confiança, te oferta um nível de confiança, e você parar por 2 horas e parar basicamente teu negócio. O dinheiro que foi perdido ali, como que foi avaliado? O plano o plano de disaster recovery, né, o DR, tanto que a AWS tem, como os clientes da AWS têm, eles estão alinhados? Existe um alinhamento? Os clientes fazem a avaliação do fornecedor por ser uma AWS? Eu já vi caso de cliente falar que ele não faz análise de fornecedor por se tratar de um Google e que a possibilidade disso acontecer é muito baixa. É mínima. Mas acontece. Não, mas acontece. Né? Mas acontece. 2 vezes. Acontece, entendeu? A gente não pode falar assim, o pessoal você sempre fala que o pessoal de segurança de informação é meio pessimista, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né, Douglas? Porque eu sou mesmo, eu penso em coisas assim, eu penso em coisas todos os dias que pode acontecer. Quando eu vejo esse tipo de notícia, até eu coloco lá no meu LinkedIn, né? Eu coloco o que estão acontecendo, né? Porque realmente a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, sempre vai acontecer com o vizinho. O pessoal lá, quando teve a questão do ataque em 2001, né, do World Trade Center, também achava que não ia acontecer nunca aquilo, né? Um ataque absurdo em 2001, que inclusive foi o grandes case de continuidade, foi a questão do ataque do World Trade Center. Né? A gente está falando hoje de guerras mundiais, a gente está falando de guerras mundiais, onde, obviamente, que tem destruições, mas tem muito mais questão cibernética. Né? Que hoje a guerra nossa, ela é cibernética. E o Brasil, infelizmente, ainda está lá no topo em relação a questões de vazamento, de incidente de segurança, né? Então, esse é um dado, tá? Então, é muito importante a gente falar que a ISO, né, o Douglas, é importante a gente falar isso. A ISO não é invenção do Brasil, não é invenção da Andréia, não é invenção, não. A ISO é uma norma internacional, tá? Discutida internacionalmente com grupos. Quando uma ISO surge, ela vem de discussões com grupos, ela vem normalmente de uma British Standard, que está na Inglaterra. Esses grupos, eles se unem, eles discutem sobre um assunto e ela vai para o mercado para ter as opiniões públicas sobre aquilo ali. Então, existe todo um trâmite, um processo para soltar uma ISO. A gente está falando de uma norma internacional, tá? Que a gente que simplesmente tem um reconhecimento de várias empresas. Então, você tem uma certificação ISO hoje, da 27, a 27701, da 22301, de que for, é realmente hoje um apoio à empresa para poder estar fornecendo o seu serviço, porque é um processo auditável. Mas, Douglas, me conta aí, como é que foi desde o início, como é que está aí o pessoal até entender que, às vezes, as dores deles são suas dores também, né? Como que é a implantação? Exato. Como é que isso é dentro da empresa? Como é que isso é aceitável? Como é que a autodireção vê isso? Os funcionários? Conta um pouquinho da história, como é que está esse processo de vocês. Exato, muito boa. A Servix é uma empresa que ela começou como infraestrutura, né? Vendendo infraestruturas e depois foi evoluindo para a parte de segurança e começou a fazer essa oferta. E aí eu acho que é uma dor que a maioria dos líderes, principalmente, tem aí dentro dos seus ambientes, né? Que é fazer a alta gestão, os decisores lá em cima, entender a necessidade de se aplicar aquilo. Porque volta lá mais uma vez no comentário da Andrea. Nunca aconteceu. Mas se acontecer, gente, é reputação, é o nome da empresa que está em jogo, é a disponibilidade, é teu cliente que vai ser impactado por talvez uma omissão que foi ideia da empresa. Então, assim, levar um modelo estruturado para alta gestão, mostrando a necessidade e, principalmente, o impacto que isso traz ao negócio, pode fazer com que você consiga apoiadores, patrocinadores dentro de casa. Alguns estudos mostram aí, né, que uma das maiores dificuldades de um líder que quer implementar processos dentro da empresa são o aceite da alta gestão. Né? Até mesmo quando você pega padrões de empresas um pouco mais antigas, empresas familiares, então isso tudo impacta. Exatamente. Porém, a partir do momento que você começa a mostrar que tipo de impacto aquilo causa para o negócio, tanto positivo como negativo. Não vamos mostrar só o negativo também, né? Não, também, por favor, coloque também os positivos, né? Exato. O amadurecimento dos processos, o envolvimento da equipe e o principal, não é só criei processo, criei documento, passei na certificação, estou certificado. É habilitar entrar isso para a cultura da organização. Isso é importante, porque os próximos
novos colaboradores, novos líderes que são formados, eles vão repassando isso e mantendo o nível no caso aqui a gente está puxando mais para a segurança, mas mantendo o nível de segurança elevado para o cliente. Até quando o cliente chega dentro da tua empresa, você não tem processo. Então o cliente chega, você não faz o mapeamento daquele cliente, né? Libera uma rede específica para ele que ele vai ter acesso a tudo. A ISO ela vai te dar uma orientação de como fazer, não só da parte técnica, mas também como na parte legal. Como você coleta essa informação? Como você mostra para o teu cliente que você segue o processo de LGPD também, que vai evitar que o dado dele seja vazado. Então, hoje ela trouxe para a gente essa visão mais ampla de um processo nosso, que era mais básico, e agora a gente consegue avançar de forma mais efetiva, né? E adicionando isso dentro da nossa própria cultura de trabalho dentro da organização. Então, isso ajuda muito mesmo. E a partir do momento que o líder, o sponsor ali que está, né, à frente disso tudo, ele tem o apoio da autogestão, trata aquilo como um projeto e uma prioridade, facilita bastante a implementação da ISO. A gente aí está em 98% de implementação já da ISO, está com muito processo atualizado, revisado, coisa que não tinha foi criada, a autogestão está envolvida, os líderes estão envolvidos, a empresa toda está envolvida, para que a gente possa não só certificar, mas seguir como uma cultura dentro da empresa. É exatamente isso aí. Até uma das coisas que eu falo muito, assim, quando uma empresa não tem uma ISO, né, já implementada, mas 9001, por exemplo, né, às vezes acontece muito de a gente ter uma dificuldade, às vezes, de colocar isso dentro da cultura. Mas quando tem implementada, assim, a área de qualidade, ela já tem essa função de estar colocando aculturamento de uma ISO, a questão de conscientização, entender que é uma política, né, uma diretriz de alto nível, falando que a empresa, né, ela espera sobre o assunto específico e tal. Então, a gente está falando, na verdade, de o anexo A da norma tem 93 controles. Só que a primeira parte dela é gestão. Né? A gente está falando de contextos internos e externos que tem que estar havendo, inserido. Inclusive, teve a emenda agora, 2024, dessa norma, que fala de mudanças climáticas. Por que está falando de mudanças climáticas? Olha o que está acontecendo no mundo em relação a essas mudanças climáticas e como que isso impacta a empresa, né? Então, na verdade, quando a empresa tem realmente um data center físico, que existe ainda, data center físico, ou por exigência de negócio, ou porque a autodireção quer assim o que for, isso está aqui para te questionar, e alguns que estão na nuvem, e esse data center que você colocou seus dados lá, ainda tem também problemas de ambiente, de que possa ter um problema de mudanças climáticas que pode afetar? E a gente tem que analisar isso. Então, olha como que a ISO, ela colocou isso também dentro das normas para poder ver, né? E as pessoas acham que não vai acontecer. Eu não sei, aqui, acho que queria ter a opinião de vocês aqui, colocar no chat aí. O Brasil é muito reativo, né, o Douglas? O brasileiro é muito reativo, né? Então, a gente escuta muito assim, exatamente, nunca aconteceu, né? A gente não passou por isso, né? A gente não... Assim, como é que essa visão, você, assim, olhando mesmo para o nosso país, em relação a essa questão do nosso aculturamento, nossa cultura em relação à segurança de informação, como é que você vê hoje a maturidade hoje que nós estamos? Eu queria ter a opinião de vocês também, gente, aqui no chat. Como é que vocês enxergam isso? Se realmente é essa visão que eu tenho também? Por favor, enquanto o Douglas aí fala sobre isso. Bacana. A gente vê uma mudança, né, de comportamento das organizações, tanto público como privado, um pouco mais acelerado depois da pandemia. Né? Até então, todo mundo acreditava que, eu tenho um antivírus e tenho um firewall, eu estou ok. Eu não preciso de processo, não preciso de outras coisas. A pandemia mudou um pouco isso, pelo primeiro desafio é o home office, né? O home office trouxe um grande desafio, que é como controlar e proteger o ambiente que eu desconheço. A nossa casa não é um ambiente seguro. A gente não tem um firewall lá dentro. A gente não é certificado ISO 27000 em casa. Né? Então, a gente tem que lidar com dados, com documentos, com informações da empresa. A partir daí, a gente nota uma busca de melhoria desse tipo de processo. E esse start começou muito com as empresas privadas. Né? Grandes empresas privadas já começaram a entender necessidades, né? E começaram a aplicar processos de firewall in cloud, VPN com controle mais específico. Estou sendo um pouco técnico aqui, mas caso não tenha a equipe técnica, pessoal técnico aí, mas firewall é basicamente uma porta de entrada e saída que controla o que você está acessando. E uma VPN é um agentezinho que vai conectar o seu dispositivo, seu notebook, seu celular, aos dados da empresa. Né? E a partir daí criam-se outros processos. Um túnel seguro aí. Um túnel criptografado ali que se torna seguro, né? E começou a se criar outros processos, como gestão de acesso, gestão de identidade, para confirmar que aquilo ali estava ali dentro. Então, assim, o Brasil ele foi melhorando devido à necessidade.
Essa virada de chave foi necessária. Hoje, a gente ocupar uma posição de 12º lugar em questão de segurança no panorama global, segundo a Brascom, é um passo importante para a gente. Porém, a gente ainda está muito longe, né, de chegar ali num top 5, talvez, né, dos principais países com mais nível de segurança, porque é questão cultural nossa. Né? Questão Exatamente. cultural. Quando o ransomware começou, lá o WannaCry lá atrás, o pessoal ficou desesperado. E agora, e agora, e agora? Exatamente. Né? E o ransomware não parou. Continua. O sequestro do dado continua. Como que eu estou tratando isso? Eu ainda estou me preocupando? Então, a gente ainda continua modelo reativo, tá? Mas deu uma melhorada. A gente vê muito mercado privado posicionando nisso e grandes organizações do governo mesmo também fazendo posições, fazendo movimentos para melhorar cada vez mais esse nível de segurança. É claro que são mercados diferentes, né? O mercado privado ele tem uma questão financeira diferente do mercado público. O público, né, tem liberação de orçamento, etc. Tem que ter um planejamento, etc. Mas a gente vê sim esse nível de maturidade começando. Estamos longe, mas pelo menos estamos andando bem. Eu acho também que as coisas melhoraram. Quando eu comecei a falar sobre isso em 2006, 2005, 2006, né, gente? A gente fala de segurança de informação no Brasil, é assim, a maluca falando isso, né? Assim, negócio, né? Cuidado na que mandou e-mail, sei o quê. Então, assim, a gente fala, tantos anos falando sobre isso, né, que a gente vê realmente uma evolução. Eu acho que a pandemia foi o grande boom, até o Alberto colocou aqui, né? A pandemia gerou necessidade e urgência, né? Expôs as diversas vulnerabilidades e riscos das conexões remotas que fez os gestores entenderem melhor a segurança de informação. Eu acho que teve a questão da pandemia, e querendo ou não, a lei de proteção de dados, quando saiu aí da gaveta, de anos e anos e anos e anos no Congresso Nacional, tá? Que eu acompanhei esse processo, desde que eu falei disso, desde a presidência da República, que na época o doutor Rafael Mandarino, que era o do gabinete institucional lá de segurança, e ele me convidou, eu era gerente da BSI, e falei sobre isso lá em 2008, 2007, né? Que a gente o Brasil tinha um luxo de não ter uma lei de proteção de dados, né? Então, você imagina falar disso em 2007. Então, quando ela saiu, né, e eu acho que também deu uma mexida nesse mercado, né? Eu acho que tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque, obviamente, quando a gente está falando de segurança de informação, é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito séria dentro das empresas, né? Até porque, assim, a LGPD me dá multa, tá? Tem multas. Eu posso perder contratos. Se eu tenho contratos com clientes que me dêem multa em relação a isso, eu posso quebrar a empresa. Multa do ANPD, eu posso quebrar a empresa. Né? Então, assim, a gente está falando de um assunto extremamente sério. E até o Banco Central também, né, Douglas, agora lançou a questão de empresas financeiras que estão abaixo, né, do Banco Central, falar assim, das suas regulamentações, seguro cibernético. Né? Como é que você vê isso aí, Douglas? Isso aí é interessante porque startou bastante depois dos ataques que aconteceram, né? O desvio exatamente. de dinheiro, e as investigações mostraram que teve um facilitador, né, ali dentro do banco para poder que esse ataque acontecesse, e uma quantidade enorme, né, de dinheiro ali foi envolvida nisso aí. Muito dinheiro, né? E isso mostra, assim, a fragilidade e também a alta confiança, né? Às vezes a gente está tão confiante que o nosso processo está ok, que a ferramenta que eu tenho está ok, que a equipe tá ali, né, tranquila porque nunca aconteceu, e esse excesso de confiança nos limita a fazer uma avaliação né, planejada, a seguir um processo que a própria ISO também recomenda, que é o nosso processo de avaliação do ambiente, tempo de downtime, tempo de recuperação, avaliação do fornecedor que está ali dentro do integrador que está ali, né? Então, isso chamou bastante a atenção do governo, né? Eles mudam essa postura, colocando essas empresas abaixo, para ter um controle um pouco mais dedicado e também para ter quem responsabilizar em caso de um incidente aconteça mais dessa magnitude. Né? Exatamente. Sim, pode continuar. Hoje, principalmente o cenário aí que está fora da internet, né, a dark web, deep web, etc. Existem vários comentários que não são filtrados, e inclusive equipes que se disponibilizam a apoiar esse tipo de ação, esse tipo de atividade. Aí começa a vir até para outros conceitos de competitividade entre empresas, uma empresa contratar equipes aí hackers ou serviços hackers para derrubar uma ou outra, para impactar o negócio, enfim. Ele estende, se a gente for levar nesse cenário, vai estender bastante, né? E a equipe de segurança realmente é uma equipe que é meio bitolada, é uma equipe chata. O profissional de segurança é conhecido como chato. Por quê? O cuidado é necessário.
né? É necessário ter cuidado, é necessário avaliar, é necessário fazer, por exemplo, um processo de validação, de confiança ali, né, além da análise de fornecedor, mas uma relação de confiança entre as comunicações que estão acontecendo dentro do ambiente. Quem são os colaboradores que estão atuando, inclusive dentro de uma base sensível, desse tipo, no caso do Banco do Brasil, no Banco Central, né? Hoje, existem vários dados, vários estudos que ainda mostram que, ainda assim, o usuário é o elo mais fraco nesse quesito de segurança. Né? E isso é a realidade. Né? Essa é a realidade. Existem, tanto que existem, né, usuários ou colaboradores, simular imaginando uma empresa aqui, que ele pode, inclusive, facilitar, né, de forma ocasional, causar um incidente dentro do ambiente, ou por falta de conhecimento. A gente já pegou vários casos em clientes mesmo, que já aconteceu esse tipo de ação, porque o colaborador apoiou, e o Banco Central expôs isso, né? O ataque do Banco Exatamente. Central expôs isso, era um colaborador que facilitou. Exatamente, é um colaborador que facilitou. É bom até a gente falar disso, puxando esse gancho de pessoas, né? A norma, ela fala de 8 controles de pessoas, né? E dentro de organizacionais também acaba envolvendo pessoas. Exatamente o que o Douglas está falando, a questão da fragilidade ali da ponta, né? Que é o usuário, que normalmente uma brecha vem do usuário, né? Então, acho até legal, né, Douglas, a gente falar quais são algumas brechas aí que podem estar abrindo isso aí para poder ter um tipo de ataque, né? Quais são as brechas possíveis que podem vir do usuário, né? Como é que você classificaria? Até eu coloquei lá no Café com ISO, no meu, até talvez eu coloque aqui o link do YouTube, coloquei hoje ali falando sobre isso, eu coloquei assim, a princípio 3 ali, que eu falo rapidamente num vídeo rápido sobre isso, né? Mas eu vou deixar para o CISO, uma pessoa que trabalha todos os dias com isso, né, que fala em relação a esses assuntos diariamente, fala dentro da empresa dele. Quais são essas brechas que você acha que pode estar abrindo essa vulnerabilidade que vem do usuário? Sim, hoje as principais brechas, na minha visão, é justamente a falta de processo. Às vezes não é nem muita falta de tecnologia para... Vou dar um exemplo claro. Hoje existe DLP, né, um sistema de prevenção de extrafiltração de dados. Sim. Eu tenho dentro do processo uma regra de proteção de dado, proteção né, e detalhamento de análise de vulnerabilidade, prevenção de vazamento, etc. Mas eu não aplico aquele processo, eu não conscientizo os colaboradores de como seguir. Entra muito até no cenário da conscientização. Né? A gente costuma fazer tanto para cliente, mas dentro do nosso próprio ambiente, nós temos campanhas de conscientização, semanas de conscientização para o colaborador, para Sim, evitar sim. que brechas sejam criadas. Então, um ataque simulado que nós fizemos recente foi justamente baseado no Vale Alimentação, que haveria uma mudança no Vale Alimentação. A gente fez uma pequena mudança no domínio, Aí. e o índice, o primeiro o pessoal já ficou mais esperto, mas nesse segundo ainda chamou a atenção, porque o índice ainda de cliques foram muito alto. Então, você diminui bastante conscientizando os colaboradores. Hoje, passou de um modelo que antigamente se falava, né? Você achou um pendrive na rua, não pega e espeta. Hoje vai muito além disso. A gente Muito está além vendo aí disso, né? como o WhatsApp Spray, né? Que agora você recebeu uma mensagem com o documento, abriu, né? O celular ali pode ser infectado ali dentro, deepface e etc. Que dá para fazer. Mas você, além dos processos, aplicando uma conscientização, você consegue diminuir muito as brechas de segurança pensando no lado colaborador. E aí você alinha o teu processo, a tecnologia de proteção, mais a conscientização. Isso você reforça e consegue diminuir brechas que talvez já podem até estar acontecendo dentro do ambiente. Aí existe todo um processo de um ataque, tá? Que talvez a organização nem saiba que está acontecendo, está tendo uma extrafiltração de dados ali dentro, ou porque não gerou nenhum impacto, mas você diminui bastante seguindo basicamente essas bases de processo, tecnologia e pessoas, né? E aí entra muito na Conscientização, né? parte da Pesada, né? conscientização. Exato. E vocês estão fazendo super bem isso na Cex, na verdade, né? O Douglas com a equipe dele tem feito constantemente essa questão de conscientização, né? Acho que é uma das grandes atividades de vocês aí, né, Douglas, que vocês estão fazendo isso fortemente com as pessoas da empresa, né? Hoje a Cex está com quantos funcionários? Hoje nós contamos com 136 funcionários. Né? Então, você Então, imagina mais você chegar nessas geral. pessoas, né? E assim, tem gente que não Exato. sabe o que é, né, o Douglas, até falando do DLP, tá, você citou aí, né, o DLP é uma ferramenta, tá, gente, de prevenção contra perdas de dados, né, então, isso aí tem no e-mail, quando existe algum tipo de trânsito
de dado pessoal ali, né, o DPO, a área de TI, recebe a notificação falando que tem ali um dado pessoal que está circulando por e-mail, através de planilha, ou através de corpo de e-mail, o que for, só para explicar o pessoal que é um DLP, né? Mas aí é importante, assim, a questão da conscientização, que vocês estão fazendo muito bem isso, né, é fundamental, tá? O usuário, ele é a parte frágil deste processo, né? E assim, a campanha de phishing, que você também citou, e aí você vê a questão, se você faz a primeira campanha, né, Douglas, você vai ter percentuais de aberturas ali. Quando você conscientiza, depois faz de novo, a tendência é o quê? É reduzir isso, é o que a gente espera, né? Exato. Exato, e a gente conseguiu mapear o pessoal por a maior parte da organização. Ser técnica, né? A gente tinha um número, na primeira vez que a gente fez, um número que já chamou atenção, mas nas próximas a gente viu que foi cada vez mais reduzindo, e a próprio colaborador foi tomando mais cuidado com o que ele recebe, com que tipo de informação ele clica, com o que ele responde o e-mail também. Então a gente conseguiu ter em pouco tempo uma base, né, de comparação da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. A gente faz em processo mais constante e vê uma melhoria, inclusive, em questão de monitoramento de inteligência de ameaças, que a gente olha tanto dentro do ambiente como fora, né, vazamento de credencial e etc. E também o comportamento fora do ambiente, né, do escritório. Dentro do ambiente corporativo, a gente tem todo o mecanismo, todo o processo de segurança, né, de defesa. Mas e fora do ambiente? Eu estou no aeroporto, a trabalho, estou viajando, eu vou conectar na rede do aeroporto? É um risco isso aí. Então, o nosso processo, que foi justamente evoluído aí pela ISO, orienta hoje, inclusive, o colaborador a também tomar esse tipo de cuidado e comportamento fora do ambiente corporativo. É exatamente isso, né? Até é legal falar sobre isso, assim, eu sou auditora de uma grande empresa aí de tecnologia, tá? Uma empresa bem crítica, e assim, eu escutei do presidente dele, toda vez que a gente termina a auditoria, ele vem conversar comigo, ele falou assim, André, a gente faz campanha de phishing, se a pessoa caiu a primeira vez, a gente vai ver o que aconteceu. Na segunda vez, ela já é um risco para mim. Ela já se torna um risco para a empresa, né? Porque às vezes as pessoas não querem ler algum procedimento, não querem ir participar da conscientização, não está querendo participar. Então, assim, eu tenho inúmeros cases que eu poderia estar falando aqui, de situações, né, de pessoas que às vezes a gente tem a dificuldade de estar realmente colocando dentro do processo, tá? Então, é importante essa conscientização, é importante falar para as pessoas como é que é um incidente, como é que ela pode estar causando isso, o que é um phishing, o que é engenharia social, né, Douglas? Né, o que é isso, o que pode chegar para você, como é que você identifica um e-mail ali que está chegando para você, que vem exatamente de autoridade que você conhece, né? Só que você tem que ver a URL ali, você tem que ver o que está acontecendo, né? Tem que ter um pouco mais de criticidade, né, Douglas, em relação ao que chega para você. E alertar a área de TI, a área de segurança. Tem segurança que eu falo assim, gente, que é um erro falar que a segurança tem que estar no TI, né? Mas, infelizmente, ainda a gente vê muito isso junto nas empresas hoje ainda, né, no Brasil, né? Exatamente. E esse cenário, ele piorou bastante, evoluiu bastante para o lado malicioso, devido à facilidade de informação e a inteligência artificial. Né? Hoje, a inteligência artificial facilita muito algumas coisas, né, de trabalho e etc. É uma evolução, porém também é uma ferramenta que os atacantes, que os hackers vão utilizar, né, já utilizam para várias coisas. Tanto para a criação de perfis de phishing, né, que é por exemplo, um e-mail que vai simular alguma coisa, por exemplo, esse caso que eu citei do Vale Alimentação, que foi enviado para a empresa inteira, é uma imagem que pode ser criada, é um vídeo que pode ser criado, né? Teve um caso, eu não lembro exatamente, eu não explorei tanto, não sei se foi na China ou foi no Japão, acho que foi na China, que usaram inteligência artificial com deepfake para fazer uma reunião corporativa e solicitar uma aprovação de verba, e foi aprovado, porque na reunião parecia realmente que era o CEO da empresa que estava mandando e fazendo a autorização, né? Então, você vê o nível que nós chegamos. Você vê que nível que a gente chegou, né? Assim, até é legal, assim, a gente já até indo para o final assim, da nossa live, tá? Assim, porque a gente está na hora de trabalho aí, né, pessoal, também, de com as três poder participar, e eu vou abrir para vocês aqui as perguntas, coloquem aí, qualquer coisa, levanta a mãozinha, podem participar também, comigo é tudo aqui tranquilo de participar, tá? Eu acho importante isso, levanta a mãozinha, pergunte, mas olha, é legal até falar sobre isso, assim, a inteligência artificial, ela vem para uma situação boa,
Então, concordo que é benéfica, tá? Mas também tem um lado exatamente que é utilizado para o mal, né? Que é utilizado para enganar, para usar persuasão, para poder, né? As pessoas que não entendem sobre isso e vai ser utilizado. Você vê aí vídeos de pessoas famosas com a mesma voz, né? Com tudo igual. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né? A inteligência artificial, ela vem realmente para poder me beneficiar, acho que em várias coisas. Eu uso, sabe, para poder me apoiar, eu acho que facilita, acelera algumas coisas para mim, me faz pensar, né? Assim, eu vou analisando, criticando, eu vou fazendo isso também, né? Só que a gente precisa, sim, criticar, a gente precisa analisar, a gente não pode ter uma decisão só para o IA, entendeu? Isso é muito importante falar, né, Douglas? Porque o negócio ainda está meio, IA, vai tirar emprego, vai ter não sei o quê. A gente tem que ter muita ponderação, muito cuidado com isso, né? Exato. Por isso, inclusive, a Andrea até citou, né, que tem aí uma ISO para IA agora, né? Nós não Tem, estamos Caneta ainda nesse 2001. processo, é uma terceira etapa que a gente quer seguir, mas cabe um alerta que entra muito no cenário de É, conscientização que a gente aplica. Hoje, um cenário base, eu tenho uma planilha aqui de CRM, né, que conta todo o meu planejamento comercial do sim, ano. E sim. ali eu tenho uma ação que, pô, eu tenho que apresentar para a liderança, né, a alta gestão. Eu pego aquele meu CRM e subo aquele CRM num chat GPT da vida para ele me trazer um feed, um relatório, um PPT, um gráfico. Nesse momento eu estou expondo o CRM, o planejamento da empresa inteira. Né? A gente não sabe onde está Exatamente isso. armazenado isso. E aí, Exatamente isso. essa ISO de IA, ela já recomenda nesse tipo de processo. Para isso, inclusive, hoje, grandes empresas de cibersegurança criaram processos de proteção para browser, né, para o É, navegador, para evitar é. que esse tipo de ação ele aconteça, né, que um arquivo específico, um documento confidencial, link parece um pouquinho com DLP, mas é muito mais avançado, né, ele seja encaminhado para uma base de IA, que hoje, se a gente for pegar as principais IAs assim, do mercado, né, são americanas, são chinesas, são russas, enfim. Dependendo do nível da Exatamente. estratégia da tua organização, você pode estar entregando a estratégia inteira da tua empresa para o teu concorrente. Ou para o mercado, pode ser vendido isso, tá? Então, É por isso tem esse cuidado, né? que fala que o pessoal de segurança de informação, né? É chato, né? Fica, Exato. né, Douglas? Que já vem ele, já vem o pessoal aí de segurança de informação, não pode fazer nada na empresa. Não é que pode fazer nada, né? Existem orientações, existem cuidados. E se a autodireção decidir que tem que bloquear, bloqueia, né? E se ela Exato. entender o risco, né? Porque falando de gerenciamento de risco, né? A gente precisa entender esse risco, tá, gente? Então é importante falar sobre isso. Agora eu queria fechar com você falando assim para mim. Quais são os 3 pontos que você entende nesse processo que vocês estão de 27.001, tá? Dos seus desafios. Como é que você colocaria aí desafios para você em relação a essa implantação da 27.001? Porque a gente já está indo já galgando aí, né, umas auditorias que vem no futuro próximo. Exato. Pensando em 3 pontos base, o primeiro eu classificaria como o patrocínio e o entendimento da alta gestão. Eu acho que é o primeiro desafio que o líder, ou quem é o responsável por implementar, seguir o processo ali, tem, né? Que é você fazer o convencimento da alta gestão, solicitar o apoio, fazer também ali não só o convencimento, mas a separação de verba para isso. Eu acho que esse é o primeiro desafio. O segundo desafio eu entendo que é principalmente linkar com os processos já existentes com os processos que a ISO vai recomendar. Tem coisa que, cara, talvez você já até segue ali, né, o processo dentro da empresa, da organização, né, André? Mas a ISO, ela te dá uma forma de como você vai seguir de forma legal e orientada. Então, você começa a mudar o teu processo. E o terceiro é a cultura da empresa, né? Que é o principal ponto que eu acredito que as organizações, tanto público como privado, ainda peca bastante, é a cultura de segurança da informação para todos os colaboradores, que é o que a Andrea falou no começo. Segurança da informação, perdão, responsabilidade de todos. Todos têm que tomar um cuidado de como está ali dentro. Então, eu mapearia nesses 3 pontos base de desafio mesmo. Legal, que bom, que bom. Gente, bom, eu queria abrir para vocês agora dúvidas. Alguém quer levantar a mãozinha aí para poder aproveitar esse tempo aí que a gente tem ainda, para poder a gente tirar dúvida, compartilhar sua aflição, compartilhar sua alegria aí com a gente? Por favor, está aberto o microfone. Não fiquem tímidos, por favor, tá? Não fiquem tímidos, sua Tenha dúvida pode ser vontade. a mesma de todo mundo, Exato. né?
Alguma coisa queiram colocar? Opa, Alberto, vamos lá. O Alberto começou, o Alberto, né? Acho que é o Alberto que é cliente também da Melo, né? Já está aí. É isso mesmo, André. Está começando, né, Alberto, agora também o processo. Vamos lá. Na verdade, seria uma pergunta até para o Douglas, né? Que já está na fase bem adiantada aí, eu estou iniciando aqui ainda, mas assim, a pergunta é a seguinte, né, Douglas? Você teve muita dificuldade de engajar a sua empresa nesse processo de certificação, porque, como você já falaram, né, precisa do engajamento de todos, da participação de todos, do entendimento de todos da importância da certificação, né? E acho que o grande desafio, né, Douglas, é fazer justamente a empresa inteira entender a importância disso e participar efetivamente do processo, né? Você teve muita dificuldade nisso? Você precisou recorrer à alta gestão para reforçar esse entendimento? Como é que foi? Teve sim. Primeiro que, assim, a empresa nasceu lá em 96. Então, é uma empresa que já tem todo um processo e uma cultura há bastante tempo, mais de 26 anos, né? Então, o primeiro desafio foi fazer esse convencimento da autogestão de por que a gente precisaria ter. E os pontos que foram citados que ajudou no convencimento e começar a ter esse apoio da autogestão patrocinando o projeto, impacto ao negócio. Primeiro ponto aqui, imagem da Cervix como um fornecedor, um prestador de serviço. O segundo ponto, o dinheiro. Quanto que a gente poderia melhorar nossa competitividade frente ao mercado, né, se posicionando frente de concorrentes nossos mesmo, tirando uma certificação dessa. Aí eu toquei em 2 pontos importantes. Impacto ao negócio, de forma negativa, que é a imagem da empresa, e o segundo, impacto ao negócio de competitividade. A partir desse momento eu consegui ter um apoio maior da alta gestão, né? No meu caso, eu lido direto com a alta gestão, e a partir desse momento eu ganhei a outorga deles e a aprovação deles para envolver os líderes abaixo. Envolvendo os líderes abaixo, a gente começou a ter uma interação maior e um envolvimento maior das empresas, dos colaboradores. Os líderes, eles se envolveram e também dedicaram pessoas para poder apoiar. Uma coisa que a Andrea me falou bastante ali quando a gente foi iniciar, né? É que a gente precisa tratar isso como um projeto e ter uma equipe dedicada para isso, uma pessoa que vai abraçar aquilo ali. E isso ajudou muito quando a alta gestão apoiou e a liderança também abaixo ali, né? Gerentes, coordenadores, entenderam a necessidade de entrar dentro do processo. Exatamente. E esse é o desafio, né, Alberto? Eu acho Pois de todos, né? Lidar com pessoas sempre é um grande desafio, né? Exato. Lidar com pessoas sempre é o grande desafio, né, gente? É verdade. Alguém mais aí, gente? Vamos lá, vamos aproveitar esse tempinho que a gente tem daí, para a gente tirar dúvidas? Quem está pensando em começar, quem está também no processo, quais são suas dores, quais são suas dúvidas? Rafaela, por favor. Qual o tempo médio, assim, que leva para tirar essa certificação? Desculpa, eu não entendi. Qual o tempo médio que leva para a gente tirar essa certificação? É algo demorado, ali uns 6 meses, 1 ano, ou depende das pessoas que estão envolvidas? Então, Rafaela, esse tempo, assim, depende, obviamente, da complexidade da empresa, né? Depende um pouco, realmente, que você tem de estrutura ali. Mas o normal, vamos falar que é o normal, tá, de uma certificação, assim, de uma implementação de sistema de gestão, até chegar na certificação, por volta de 9 meses, tá? Mais ou menos isso. Porque você vai fazer todo o planejamento olhando para o PDCA, tá? Planejar, implementar, checar e agir, né? A gente está falando aí de todo o PDCA, e você tem que amadurecer, pelo menos criando registros ali, evidências do seu processo implementado, tá? André, mas assim, pode acontecer de certificar em 6 meses? Pode. Aí depende de quê? Dedicação da empresa, das pessoas, entendeu? De estarem junto com a gente para poder estar rodando de uma forma mais rápido. A empresa está mais madura, já para poder estar fazendo a implementação dos processos, já tem bastante coisa. Então, assim, tem empresas aí que a gente, por exemplo, fez um gap analysis, já tinha um nível de maturidade de controles ali, né? Então, a gente fez e vai falar, ok, 6 meses a gente certifica. E mesmo assim, ainda existe algumas coisas que a gente ainda vai na entranha ali, né, para iniciar, para poder fechar algumas coisas. Então, pode acontecer? Pode, mas depende muito da maturidade que a empresa está. Exato. Envolve outras áreas também, né? Eu acho outras áreas que, também. no meu lado, que a experiência que a gente teve, o maior time de atraso foi justamente por envolver outras áreas que têm que entrar no processo, né? E às vezes são áreas que não estão enxergando o valor ali, né? Ou estão por demanda,
ou não É. estão envolvidas diretamente e recebem uma demanda específica com um prazo a ser cumprido. Então, acho que essa questão das outras áreas é o que mais leva tempo. Tá? É. O processo de desenho, a gente conseguiu, com a orientação da Andrea, mapear muito rápido, né? E começar a criar processos também que ainda não existiam e maturar o que já tinham. Então, Sim, foi sim. rápido. Agora, o envolvimento de outras equipes, outras lideranças dentro do processo pode ser um fator que vai estender um pouco esse Pode prazo, né, impactar, né? de 6 meses aí que a Andrea citou. Porque acontece, né, o Douglas, eu falar assim, ó, falar assim, não, mas a ISA é do Douglas. Não, a ISA é do Douglas, a ISA é da empresa, todo É da mundo, empresa. né? Ela perguntou qual é a etapa mais complexa e trabalhosa. Para mim, eu acho que é riscos, viu? Desculpa, eu acho que é riscos. Eu Mas é a minha concordo. opinião. A parte de risco é bem complexa, principalmente, e aí volta, né? Tenho experiência há mais de 12 anos aí em gestão, governança, mas a parte de risco trouxe uma experiência importante para mim e para a equipe. Né? A Andrea orientou a gente com a M-Risk, lá de como que a gente deveria pensar, e normalmente tem áreas dedicadas para isso, né? Para fazer essa gestão de risco ali dentro, ou até mesmo dentro das equipes existe um processo de gestão de risco mais controlado da sua equipe. Mas quando você olha para uma análise de gestão de risco da organização inteira, seguindo um processo, muda a tua forma de pensar. Mas isso também eleva o teu nível de conhecimento para quando você faz uma classificação de risco. Então, eu também concordo que a parte de gestão de risco é a parte mais complexa. Eu também acho. O AMM-RISC que ele citou tem uma plataforma nossa, um sistema que nós desenvolvemos aí na pandemia, exatamente isso, para poder facilitar essa visão prática, né, e funcional de usar uma ferramenta para apoiar esse processo, né? Então, a gente sempre usou muito planilha, né? Só que aí eu falo assim, essa ferramenta foi desenvolvida para poder me ajudar nos processos, porque eu estava cansada de trabalhar em planilha. Então, a gente tem uma ferramenta, tá no nosso site www.ameloconsultoria.com, né? Camila, tá aí, Camila? Coloca aqui o nosso site também no chat aí, Camila. Coloca aí www, anota pessoal, né? E aí a gente tem lá essa ferramenta para poder apoiar. E a SERPES optou e está colocando a ferramenta para poder realmente apoiar esse processo, né? Como outras empresas também, né, que estão com a gente, também colocaram a ferramenta para poder apoiar e sair um pouco da planilha. É opcional, tá? Nesse caso, o processo com a gente. Alguém mais, gente? Que queira colocar aqui alguma dúvida, dor? Legal. Olha, Douglas, queria te agradecer imensamente, né, pela sua disponibilidade, tá, de estar com a gente aqui, de a gente estar conversando. Eu acho que a informação, a gente passar para o mercado é importante, é muito importante a gente estar passando isso para o mercado, tá? Para as pessoas que estão querendo estar falando sobre a ISO 27001, falando sobre a implementação do sistema de gestão. Gente, a gente tem aí nosso site, você consegue entrar em contato com a gente para poder tirar dúvidas, tá? Qualquer coisa, marca a reunião, a gente pode falar sobre esse processo, né? A gente tem aí um planejamento 2026 com outros serviços também, exatamente para poder apoiar as empresas cada vez mais de estar melhorando a questão da segurança e de outros processos de TI, de continuidade, de tudo de inteligência artificial, para poder estar melhorando. A gente, inclusive, está no planejamento de fazer uma plataforma de treinamento, tá? Então, a gente está começando a desenvolver a plataforma com treinamentos de Quakezin, que a gente está fechando já uma parceria com a Quakezin, que, na verdade, há muitos anos eu venho postergando isso, mas que agora chegou o momento de estar fazendo com a Quakezin, tá? Dessas certificações. A gente está buscando já para poder fazer treinamentos de auditores líderes com acreditações também. Então, entre outros também de pacotes para as empresas de conscientização contínua que a gente também vai ter. Então, tudo isso para poder facilitar e a gente poder estar atuando melhor com vocês. Então, a gente vai ter surpresa em 2026. Em dezembro, a gente vai ter um outro cliente com a gente aqui, que certificou ontem, tá? Foi recomendado ontem com a gente, que vai ser o pessoal da MID BR, que fica em São José dos Campos, tá bom? Agradeço muitíssimo a vocês pela disponibilidade. Douglas, mais uma vez, obrigado e tamo junto, hein? Obrigado pelo espaço também, André. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente, tá? A gente vai colocar aqui para vocês Café com ISO, que é nosso YouTube, né? Também tem lá no nosso site, que você pode pegar um link e a gente vai publicar lá esse vídeo, tá? Gente, obrigada. Bom final da semana para vocês aí, tá? Estou parando aqui a gravação, tá? E vamos continuar a trabalhar, que ainda tem dia aí, né?